A palavra do Senhor para o nosso coração se encontra em Mateus capítulo 14 e o versículo 22, o tema Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que o seu discípulo entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus logo lhe falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluias. A palavra do Senhor nos fala, aleluia, que Jesus, aleluia, ele vai adiante e ele fala para os seus discípulos, aleluias, para eles ir adiante. Jesus despede, aleluia, aquela multidão e ele fala para o seu discípulo ir adiante, para o discípulo ir, mas ele ia despedir a multidão. E quando Jesus, ele despede a multidão, aleluia, Jesus, ele sobe ao monte para orar. E a parte chegada já tarde e estava ali só. E quando ali na quarta vigília da noite, Jesus, aleluia, se dirigiu ali, andando por cima das águas, para ir ter de encontro com um discípulo. E quando Jesus está andando por cima das águas, os discípulos sentem medo. Eles começam a ficar com medo. Aleluia, começam a dizer que é um fantasma. Eles gritam com medo. Mas Jesus disse para eles, aleluia, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia, às vezes, aleluia, nós tememos. Mesmo quando Jesus está falando para não temer. Às vezes nós sentimos medos. Mas Jesus, assim como ele disse para o discípulo, aleluia, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, aleluia. Assim como Pedro andou por cima das águas, ele disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E Pedro foi ter com Jesus por cima das águas, aleluia, mas ele sentiu medo, ele sentiu aquele vento ali daquele mar, e ele começou a afundar, e ele pediu para o Senhor salvar ele, e o Senhor salvou. Ele não pereceu porque o Senhor está